Amém. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Ainda de olhos fechados, vamos estar clamando ainda a presença do Senhor, clamando que o Espírito Santo de Deus venha estar nos conduzindo mesmo, Senhor Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus. Recebemos, Pai, agora o perdão para os nossos pecados. Te pedimos, Senhor Deus, o perdão para os nossos pecados, para as nossas falhas. Pai querido, nós queremos ser lavados pelo sangue carmesim do Senhor nesta noite, Pai. Perdoando todos os nossos pecados, Senhor Deus. Limpa, purifica a nossa mente, o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te convidar mesmo, Espírito Santo, a estar, Senhor Deus, nos dando esclarecimento daquilo que o Senhor queira nos falar nesta noite. Fala mesmo, Senhor Deus, em nossos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor envie mesmo os anjos do Senhor aqui acampados ao nosso redor. Que, Senhor Deus, toda tentativa de estar tentando tirar a nossa consciência, tudo que possa estar querendo tirar a atenção daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, que o Senhor remova em nome de Jesus Cristo, Pai. Que agora, Senhor Deus, todo cansaço, Senhor Deus, seja removido, Senhor Deus, todo pensamento que tem atraído, que tem levado cativo os nossos pensamentos, a não ser diante da Tua presença, da Tua palavra, seja removido agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Leva mesmo, Senhor Deus, o nosso pensamento a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, doce Espírito Santo de Deus. Se não é o Senhor, se não é o Senhor nos conduzir e nos ensinar, Senhor Deus, que seria de nós, Pai? Nós temos esse entendimento, por isso, Senhor Deus, a cada dia te pedimos, concede-nos, Senhor Deus, esclarecimento mesmo da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Interessante a pergunta, né? Meio confusa, né? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Existem situações nas nossas vidas que muitas vezes nós nos encontramos nessa condição. O que eu preciso fazer se eu não sei o que fazer? Da onde vem a resposta? E essa situação, esse questionamento, essa situação, quando chega até as nossas vidas, ela nos traz desconforto, ela nos traz medo, ela traz insegurança, ela traz angústia, indecisão, incredulidade. E vem tentando de todas as formas roubar o lugar onde que existe a solução e o que fazer. Então, meditando e passando por muitas situações, porque nós passamos por muitas situações desse jeito, e sem respostas, e agoniados e entristecidos, o Senhor hoje vai nos ensinar alguns pontos com Josafá. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias, primeiramente, em 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, 20. Deixa eu pegar meu auxiliar aqui, senão não consigo. 2 Crônicas, 20. E aqui, nesse capítulo, nós temos a condição de Josafá, que nós vamos estar aprendendo algumas coisas com Josafá. Primeiramente, Josafá, ele tinha uma condição parecida com a gente, desobediente. Mas eu não sou desobediente.
muitas vezes somos desobedientes. Deus havia dito, tinha falado algumas coisas, tinha alguns mandamentos para que não viesse fazer. E ele desobedeceu. Ele fez aliança com quem ele não poderia fazer. Ele só fez algumas coisas assim bem tristes e entristeceu o coração de Deus. E trouxe algumas consequências para ele. Nós também, muitas vezes, temos essa condição. O pecado nas nossas vidas, ele traz muitas consequências. Deus perdoa o nosso pecado? Sim. Quando nós chegamos diante dele, como nós temos visto nas lições das células, que tem sido uma bênção, o arrependimento que traz a restauração. Quando nós chegamos diante do Senhor, que com o nosso coração quebrantado e contrito, e nós recebemos, sim, perdão para os nossos pecados, mas muitas consequências elas existem e muitas vezes elas estão nas nossas vidas. E como agir diante dessas consequências, dessas situações? Josafá, ele fez aliança com Acabe, ele fez o que era mal perante o Senhor. Acabe, né, ele tinha uma aliança com Jezabel, que servia muitos deuses, que vivia em idolatria, entristecia o coração de Deus e trouxe muito mal para o povo de Deus. Mas há um tempo chegou um povo chegou uma notícia para Josafá dizendo assim: olha, vai vir um exército sobre o povo, e esse exército ele é muito numeroso, ele é grande. E eles são os amonitas. E Josafá ficou com muito medo disso. Porque quem era esse povo que vinha contra Josafá? Além de ser um exército numeroso, ele era um povo que era muito mau. O que eles faziam? Eles sacrificavam os seus filhos. Eles tinham muita maldade. Era um povo muito, muito, como diz as crianças, muito de coração peludo. Muito mal. Eles sacrificavam crianças. Eles sacrificavam os próprios filhos. Só um pouquinho, né, do que eram eles. E, além disso, eles vinham com exércitos numerosos contra Josafá. Mas Josafá lembrou do Deus que ele servia. Ele lembrou. E eu creio que no coração de Josafá estava essa pergunta que nós começamos. O que fazer? Não sei o que fazer. Como é que eu vou fazer? Nós deixamos de destruir esse povo e agora ele está vindo contra nós. E agora? O que nós vamos fazer? E aí a primeira coisa que Josafá fez foi o que está escrito no versículo 3. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Josafá, ele teve esse medo na vida dele, foi uma coisa boa. Muitas vezes a gente, com situações que nós não sabemos o que fazer, nós sempre tentamos resolver do nosso jeito. Fazendo alguma coisa, estou triste. Tem muita gente que está triste e gosta de comprar. Tem muita gente que está triste e quer fazer alguma coisa para esquecer. Eu estou angustiada, melhor eu fazer isso, ou eu fazer aquilo outro. E aí quer resolver situações das suas maneiras. Quer estar triste, vai comprar, depois vai ter um problema. Porque às vezes compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. E depois fica endividado, aí, ao invés de ficar feliz, arrumou um outro problema. Né? E é por aí vai. Eu conheço alguém que fazia isso. Quando estava triste, gostava de comprar um sapato que não tinha jeito. Mas o Senhor me curou, louvado seja Deus. Hoje eu sou curada pelo Senhor. Ele me restaurou. Então, existem pessoas que têm essas práticas, mas não vai resolver. Ou então eu preciso falar. Eu preciso contar para Deus e todo mundo.
Eu preciso me desabafar. E vai arrumando problema, vai fazendo contenda, vai desabafando tanto que depois arruma problemas. E existem muitas, de repente você está pensando aí em uma condição, e é isso mesmo. Mas o que nós devemos fazer, que nós estamos aprendendo com Josafá aqui, é o seguinte: buscar ao Senhor com oração e com jejum, crendo que Deus tem uma direção para todas as coisas. Não existe nada que o Senhor não saiba, não existe nada que Ele não possa fazer, não existe nada que Ele não possa resolver. Muitas vezes a gente pensa que não resolveu porque não saiu do nosso gosto, do jeito que a gente achava que tinha que ser, da nossa vontade. Às vezes a gente não consegue muitas vezes enxergar a mão de Deus em certas coisas que colocamos diante de Deus, porque nós estamos esperando a resposta de Deus de acordo com o que nós pensamos e que nós achamos e que nós queremos. Mas o Senhor, Ele sabe das suas maneiras de responder às nossas orações e cuidar das nossas vidas. É a maneira dEle. Muitas coisas que, de repente, a gente pode pensar que está horrível, que está assim. Isso não deveria estar assim. Às vezes a gente ousa até falar assim, mas eu não mereço tanta coisa assim, mas eu não merecia isso. A gente até ousa dizer isso. Mas todas as coisas estão debaixo dos olhos do Senhor. Nada passa desapercebido aos seus olhos. E todas as coisas, Ele tem controle de todas as coisas. No céu e embaixo da terra. Tudo Ele vê. Tudo Ele sabe. E tudo Ele pode. E Josafá, nesse momento, ele teve essa consciência. Teve medo e correu para a presença do Senhor. A segunda situação aqui é no versículo 6. Vamos ver ali? E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Que maravilha! Que maravilha! Ele entendeu o poder de Deus. Ele entendeu que somente Deus poderia fazer aquilo por ele. Ele entendeu que nele não existia forças, nele não existia poder, nele não existia condição alguma de resolver aquele problema. Existia um problema. O exército do inimigo vinha contra ele e ia destruir todo o seu povo. E ele tinha uma responsabilidade sobre aquele povo que estava ali. Planteou um jejum, uma oração e, Senhor Deus... Ele entendeu, ele teve no seu coração uma confiança. É isso que precisamos ter. Muitas vezes a gente até chega diante de Deus, a gente até ora. Sabe como é que é as orações? Senhor, o Senhor sabe, né? Mas a primeira adversidade que chega, tá vendo? Eu orei, não adiantou nada. Mas irmão, você não confiou? Você não está confiando? Você não está entendendo? Muitas vezes as respostas ela vem depois que você precisa enfrentar algumas situações. A resposta veio para Josafá aqui, mas o exército ainda estava ali, ele vinha para cima dele, estava até então. Mas ele resolveu confiar, ele resolveu se humilhar na presença do Senhor. A terceira situação que nós vamos aprender com Josafá, que é o versículo 12. Versículo 12 aqui do capítulo diz assim, olha a oração dele. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E sabemos que não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E ele chegou nesse momento e falou assim, olha, eu não tenho nada,
Eu somente tenho o Senhor. E nesse momento, quando ele disse isso, ele estava declarando a sua fraqueza. Ele estava declarando a sua dependência. Ele estava se humilhando na presença do Senhor. Ele estava colocando ali uma situação para Deus, Senhor, olha, mesmo Deus sabendo de tudo, sabendo, mas Deus sabe do meu coração, Deus conhece. A palavra de Deus diz que a palavra nem saiu da minha boca, Ele já sabe. Por que eu tenho que chegar? Por que eu tenho que falar? Sim, nós precisamos nos humilhar, dizer para o Senhor, e para que o Senhor entenda, Deus sabe, mas a nossa boca precisamos declarar a humilhação diante de Deus. Nós não podemos nada. Nós não conseguimos nada sem o Senhor. Nós não iremos a lugar nenhum. Não foi que Moisés falou? Se o Senhor não for adiante, não adianta que eu não vou. Às vezes a gente até fala para Deus, Senhor, pula para trás aí, pega a carona que eu estou indo e vem me abençoando. Nos nossos planos, nos nossos projetos, naquilo que achamos que é o que queremos. Mas se o Senhor não for adiante, mas aqui é a humilhação. Ele se humilhou na presença do Senhor. Ele declarou o seu medo. Ele declarou a sua condição que ele estava ali, a sua fraqueza. Precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Precisamos buscar a face do Senhor. Então, o versículo 14. Então, vamos ver o que aconteceu? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Natanias, levita dos filhos de Asaf. Então veio o Espírito do Senhor. Então veio a direção do Senhor para Josafá. E disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Se nós não crermos que o Senhor tem condição de cuidar das nossas vidas, e Ele pode nos dar os livramentos que Ele tem para nos dar, os cuidados do Senhor, se nós não entendermos que Ele tem esse poder sobre nós e Ele pode fazer isso por nós, como é que pode ser a nossa vida? De que jeito que nós vamos viver? Porque só Ele tem essa condição. Muitas vezes nós colocamos a confiança em tantas coisas, colocamos nossa confiança de vida, em tantas coisas. Esquecemos que é somente no Senhor. Se não formos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós nada podemos. Muitos colocam confiança no seu trabalho, na sua condição social, no dinheiro, nas amizades, no outro. Colocamos confiança em tantas coisas. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Deus. Precisamos confiar no Senhor Deus. E nessa condição de confiança de Josafá, o Senhor veio e trouxe a ele a vitória naquela batalha, a vitória para aquele povo. Os inimigos foram derrotados, o livramento chegou. Eles não tiveram que fazer nada. Somente, quando a gente fala não tiveram que fazer nada, a gente fala assim, não fizeram nada, mas eles fizeram tudo. O que precisava ser feito. Buscaram o Senhor, oraram, jejuaram, creram, confiaram, se humilharam na presença do Senhor, entenderam quem era Deus. Entenderam que não poderiam viver longe de Deus. E que as alianças que foram feitas no passado, elas não poderiam ter feito. O arrependimento chegou até a vida deles. É isso que nós precisamos na nossa vida. É isso que nós precisamos no momento em que não sabemos o que fazer. Em situações que chegam até nós. Porque é muito fácil
resolver certas coisas. Ah, pode deixar que eu faça. Eu vou, não, aqui não, simples. Mas existe um momento que nada pode resolver se não for a potente mão do Senhor. Se não for o Senhor nas nossas vidas. Então, o Espírito de Deus veio sobre a congregação. E ali foram dadas orientações para que aquele povo caminhasse na direção do Senhor. Hoje nós temos o privilégio de sermos templos do Espírito Santo de Deus. Podemos ser dependentes do Espírito Santo de Deus, que vem nos encaminhar, que vem nos corrigir, que vem nos orientar. Eu gosto muito de fazer uma oração que eu aprendi. Eu sempre oro assim: Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, coloca a minha vida nos teus trilhos. Espírito Santo de Deus, coloca a minha vida nos seus trilhos. Você já viu trem? Trilhos, né? De trem. O trem, ele não tem opção disso, a não ser que ele vai sair e não vai chegar ao seu destino. Mas ele não sai, ele tem que seguir aqueles trilhos que foi proposto para ele. Se ele sair daqueles trilhos, ele não vai a lugar nenhum. Então, a nossa vida, eu sempre falo, Espírito Santo de Deus, coloca a minha vida nos seus trilhos. Porque aí eu sei aonde que Ele pode me levar. O que Ele quer que eu venha fazer. Mas eu sempre peço, me ajude a estar nos seus trilhos. Porque nós temos uma vontade muito forte. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos um ego, né? O pastor tem falado do ego, que tenta de todas as formas querer nos roubar os trilhos do Senhor, a direção do Senhor nas nossas vidas. Mas existem alguns, nós aprendemos aqui com Josafá, esses 3 passos para que o Espírito Santo de Deus possa nos estar direcionando, dirigindo no que fazer quando não sabemos o que fazer. Ah, mas então eu vou só pedir a direção de Deus só nesses momentos que está difícil assim, então não estou sabendo fazer, não estou sabendo resolver. Então é só nesse. Não. Sempre, em todo tempo, nós precisamos clamar a direção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Agora eu gostaria que a gente lesse em 1 Pedro 5, o versículo de número 6. 1 Pedro 5, o versículo de número 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte. Sabe o que significa exaltar? Erguer, levantar. Quando nós nos humilhamos sob a potente e poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos levante, nos coloque na sua presença, nos coloque no lugar onde que Ele quer que venhamos estar. Exaltados pelo Senhor, erguidos pelo Senhor. O pecado nos derruba, o pecado nos lançou na lama. E somente Jesus Cristo pode nos exaltar, pode nos resgatar, pode nos tirar desse lamaçal do pecado. Mas em tempo oportuno, o Senhor vem e nos exaltar, nos tirar, nos livrar, nos dar condições de estar na sua presença. Ele nos resgatou. Ele nos chamou. Ele tem nos purificado, nos santificado.
Ele. A honra e a glória é somente do Senhor. Então, portanto, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Não fique buscando soluções para os seus problemas. Não gaste tempo buscando resolver você. Não seja autossuficiente. Corra para a presença do Senhor. Mesmo que você não tiver medo. Porque às vezes a gente não tem medo, não. A gente é ousado, né? Para fazer aquilo que a gente quer. Mesmo que não seja por medo. Mas que seja por submissão. Que seja por obediência. Que seja por gostar e querer estar na presença do Senhor. Corra para a presença do Senhor. Busque dele o que fazer no momento que deve fazer. Situações, condições, nada pode trazer respostas quando nós precisamos. Somente no Senhor existe a resposta que precisamos. Para de dar cabeçada. Para de gastar neurônio. Para de perder noite de sono. Para de buscar confiança em coisas, em situações, em homens. Para. Busca o Senhor. Segue o que está escrito na palavra do Senhor. Do mesmo jeito que Deus foi com Josafá, Ele é conosco. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Mas ore, jejue, busque a direção do Espírito Santo de Deus. Confie que Deus pode fazer. Humilhe-se na presença dEle. Então, não antes disso. O Senhor vem com a sua potente e poderosa mão ao nosso encontro. Amém? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. E o que eu gostaria nesta noite é que nós não deixássemos essa situação para depois, não. Sabe aquele negócio assim que aquilo que você pode fazer agora, não precisa, deixa para depois, não? Nós temos tempo. Nós temos tempo. O que tem te afligido? O que tem trazido essa angústia, o desconforto, a insegurança, o medo? O que tem trazido no seu coração condições que de repente está te deixando nessa pergunta, o que fazer? Eu não sei o que fazer. Já fiz de tudo, sabe aquela coisa? Já fiz de tudo, não tem mais o que fazer. Olha para você ver. Chegou a resposta. Humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor. Busque o Senhor. E nós temos essa oportunidade nesse momento. Então nós temos um tempinho ainda. Eu gostaria que você ajoelhasse aí no seu lugar mesmo. Ou se você preferir vir aqui na frente. Se você tem condição de ajoelhar, ajoelhe aí no seu lugar. Ou então sente aí e faz a sua oração. Comece a colocar, busque o Senhor. Senhor Deus, essa situação, ela está na minha vida. E eu não sei o que fazer, não estou sabendo o que fazer. Mas essa noite chegou uma resposta para mim. Eu posso chegar diante do Senhor. Eu posso estar diante do Senhor.